Oi gente, hoje eu vou apresentar para vocês essa máquina de costura Westpress 512, que é o meu xodozinho. Para começar, quero deixar bem claro aqui que eu não sou expert de máquinas de costura e nem sou costureira profissional. Tudo que eu compartilhar aqui com vocês são coisas que eu aprendi pesquisando e fazendo para saber o que funcionava comigo ou não. Essa é a minha primeira máquina de costura. Antes de comprar, pesquisei minimamente para saber quais os tipos de máquina que existem, as marcas e principalmente os preços. A minha ideia era pegar um modelo simples, que não fosse o olho da cara e que tivesse funções suficientes para que eu pudesse aprender a costurar. A minha escolha foi a máquina Westpress modelo 512 da marca Maqlin. Na época, paguei por volta de R$400, isso lá em 2019, e parece que ela saiu de linha, porque eu não encontrei mais à venda. Mas é possível encontrar outros modelos bem similares no mercado. Ela é uma máquina bem compacta, além de ser super levinha, e isso é ótimo porque dá para guardar ela em qualquer cantinho. Ela é bivolt e também funciona a pilha, daquele modelo AA mais tradicional. Vem com 2 carretéis de linha, 2 bobinas de metal, uma agulha, um passador de linha, um pedal e um adaptador de energia. E para ligar a máquina, vamos conectar o adaptador de energia nessa entrada e o cabo do pedal nessa outra. Ela é uma máquina que possui 12 tipos de pontos, e isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tem alguns tipos de ponto reto, zigue-zagues e até uns mais desenhadinhos. E aí, para selecionar o ponto que você vai usar, é só girar esse seletor de ponto até a seta apontar para o número desejado. E não sei se vocês separaram, mas eu costumo fazer as minhas anotações direto na máquina. Inclusive, se você também quiser fazer a mesma coisa na sua, tá liberado. Esse é o retrocesso. Ele é muito importante de ser usado quando estamos no início e no final da costura. Eu normalmente começo fazendo os 3 primeiros pontos no sentido normal, faço 3 pontos no retrocesso e aí começo a costura. Quando chego no final, faço 3 pontos voltando no retrocesso e 3 normais para fechar. Serve para garantir que a sua linha vai ficar bem presa. Temos também o botão de liga e desliga e velocidade da máquina, mas eu não uso tanto, pois gosto de controlar a costura no pedal. Também temos uma gavetinha aqui na lateral, que uso para guardar bobina e agulhas. Esse é o tensor de linha. Ele tem relação com a pressão que a máquina vai fazer no tecido na hora da costura. Se você for trabalhar com um tecido mais leve, o indicado é usar uma tensão menor. Já um tecido mais grosso, tensão maior. E se você for como eu, que fica na dúvida de qual tensão vai usar, pega um pedaço do tecido que você vai trabalhar para usar de teste. E aí vai costurando e trocando a tensão até descobrir qual a que faz os pontos ficarem certinhos. Eu normalmente vejo que a tensão está errada quando o ponto fica muito apertado, deformando o tecido, frouxo ou pulando alguns pontos. Temos também um cortador de linha aqui na lateral, muito útil para quando você vai finalizar a costura. Uma luz embutida, que é fraquinha, mas é bem importante. Temos também uma alavanca para subir e descer o pé calcador, que é essencial para segurar o tecido e guiar a costura. Esse aqui é o prendedor de agulha. Você vai rosquear para afrouxar, encaixar a agulha com o lado achatado para trás e apertar. Essa é a caixa da bobina. Para você que, como eu no início, não fazia ideia do que é bobina, ela é esse carretel pequeno com linha que é essencial para que a costura aconteça, junto com a linha do carretel que fica na parte externa. Essas 2 linhas precisam se encontrar para formar um ponto.
Para passar a linha na máquina e começar a costurar, você vai encaixar o carretel nessa parte de trás. E caso você esteja trabalhando com um cone maior, pode fazer igual a mim e colocar esse cone dentro de um copo e deixar na parte de trás da máquina. Depois de passar a linha pelo tensor superior traseiro, vamos prendê-la nessa parte da frente, girar o volante até o estica-fio subir, passar a linha por dentro dele e levar essa linha para baixo. Depois, vamos prendê-la aqui na frente e passar a linha por dentro desse buraquinho que fica em cima da agulha. Vamos passar a linha por dentro da agulha e puxá-la para trás. Para colocar a bobina na caixa, vamos abrir a tampa, encaixá-la com a linha no sentido anti-horário, puxar um pouco de linha para fora, virar o volante no sentido horário até a agulha descer e subir de novo. Puxe a linha do carretel para trás e você vai ver que ela se enlaçou com a linha da bobina. Aí é só puxar essas duas linhas para trás e começar a costurar. Caso a linha da bobina acabe, você consegue enchê-la dessa forma. Enrole um pouco de linha na bobina, encaixe-a nesse pino enchedor de carretilha na parte de trás da máquina, passe a linha pelo tensor superior traseiro, encaixe a linha aqui no meio, empurre o pino com a bobina para trás e ligue a máquina como se fosse costurar. Depois, é só tirar a bobina do pino e cortar a linha com uma tesoura. E para finalizar, uma outra coisa bem legal é esse encaixe na parte de baixo da região da costura, que serve para ajudar na costura de mangas e bainhas de calças. Eu considero essa máquina um investimento que valeu super a pena, porque apesar de básica eu consigo me virar fazendo várias peças de roupas e acessórios nela. Se você curtiu essa tour da máquina de costura, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!